Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023, uma segunda-feira, e vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado. Mas antes de pincelar as notícias, começar falando da posse do presidente argentino Javier Milei, que ontem, em sua fala, foi muito brando, perto do que ele vinha sendo com relação à sua campanha. A campanha foi bem agressiva, bem histriônica, uma campanha cheia de frases impactantes para chamar a atenção, óbvio, para ganhar as eleições. Uma vez que as eleições foram ganhas, agora ele tem que entender que a realidade não é a campanha e sim os fatos que estão acontecendo. E pelo seu discurso, pareceu que ele adotou uma linha um pouco mais branda. Vamos acompanhar para ver o desdobramento dessa notícia que nesse momento não impacta o que está acontecendo aqui nas nossas bolsas, mas a depender do que ele for tomar de decisão econômica lá, como é o nosso vizinho, um dos nossos maiores parceiros comerciais, impacta sim no movimento das nossas bolsas aqui. Vão acompanhando. E agora falar do que vai acontecer hoje. E hoje a agenda está vazia, não tem nada muito impactante, muito relevante ou que vai fazer com que os mercados se movimentem, tá? Só se vier alguma coisa fora do que nós estamos esperando. Mas é uma semana cheia de informação e é importante pontuar os principais itens dessa semana que a gente deve ficar de olho. Amanhã vai ter inflação ao consumidor, então amanhã a gente acompanha as notícias com relação à inflação que impacta com relação à taxa de juros, tá? Porque uma inflação apresentando queda dá abertura para uma taxa de juros cair. E falando de taxa de juros, a partir de amanhã, na quarta-feira, quinta e no resto da semana, a gente vai ter decisão de taxas de juros de bancos centrais mundo afora. Então a gente vai passar também por uma das maiores decisões de taxa de juros de bancos que a gente acompanha aqui, que sempre impacta as bolsas do mercado americano, que vai acontecer na quarta-feira e vai movimentar a bolsa muito forte, tá? Vai vir uma notícia que a gente está esperando se vai cair a taxa de juros ou se vai se manter a taxa de juros. Está afastada a possibilidade, pelo menos momentânea, de uma alta de taxa de juros. A depender do que acontecer amanhã com relação à inflação, a gente pode sim ter um movimento como esse, mas nesse momento está muito distante, tá? Então, a gente entende que é possível sim uma manutenção, ou seja, continuar a mesma taxa de juros americana que nós estamos vendo agora. Ou sermos surpreendidos positivamente, né, com uma queda de taxa de juros americana. Também tem informação de a verdadeira sexta-feira trader, conhecido como a hora da bruxa, na nossa bolsa. Por quê? Na sexta-feira a gente vai ter um encontro de vencimento de opções de índices e ações, trazendo muita volatilidade para o mercado. A gente vai ter um mercado agressivo na sexta-feira, então cuidado. E aí, pontualmente, essa sexta-feira eu não vou operar porque eu tenho um evento, tá? Que eu vou estar nesse evento, eu não vou estar operando, então por conta disso, eu sei mais um, né? Mas por conta disso, eu vou deixar aqui uma análise day trader, mas cuidado na sexta-feira. Então, hoje tem operação normal, hoje vai ter sim arriscando a própria pele normal às 8 horas da noite. Na sexta-feira eu não vou operar, já deixo o recado aqui para vocês e alerto, cuidado na sexta-feira, porque é a verdadeira hora da bruxa. Então agora vamos lá dar uma olhada no calendário econômico para ver as principais notícias e informações que vão acontecer com relação ao dia de hoje, e não temos nada. Como eu disse, a agenda está completamente vazia, sem nada muito impactante ou relevante, então aqui é só mesmo para mostrar para vocês, e nesse momento eu sempre falo dos horários importantes da bolsa, começar falando pelas 9 horas que abre o mercado futuro, às 10 o mercado à vista, quando eu gosto de operar, já tem o movimento da bolsa, a gente já tem uma leitura de candles a serem feitas, e às 11h30 quando abre a NYSE por conta do horário de verão americano, tá? Em março, provavelmente restabelece, volta tudo ao normal e volta a ser às 10h30 a abertura da NYSE. E agora vamos ver a cotação das principais bolsas e indicadores mundo afora. A começar a cotação da Ásia, que fechou praticamente toda em alta, tá? A Europa opera mista nesse momento, os Estados Unidos praticamente todo em alta, com exceção da SP500, numa leve queda de 0,6%. E agora analisando a cotação dos principais indicadores mundo afora, a nossa bolsa dolarizada EWZ fechou numa alta de 0,74%. Barril Brent de petróleo nesse momento numa queda de 0,36%, cotado a 35.062 dólares. Minério de ferro numa leve queda de 0,29%, DXY numa leve alta de 0,1%, VIX, que é o índice da volatilidade das SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 5,64%, e as bitcoins cotadas a 42.422 dólares. Eu sempre trago aqui o valor da cotação em vez da variação, porque a Bitcoin varia muito, e quando a gente vê uma cotação em alta, como a gente está acompanhando nos últimos dias, dá um indicativo melhor do que simplesmente passar a cotação das Bitcoins para vocês, tá? E agora, nesse momento, você que me acompanha pelo Instagram, você quer ver a análise do índice futuro, dólar futuro, para se preparar para o mercado? Corre lá para o YouTube. Caso não, como eu sempre digo aqui para vocês, galera, bora pro game. E você que está me acompanhando pelo YouTube, vamos lá, vamos dar uma olhada no índice futuro, horário dos day traders, 60 minutos. Vamos acompanhar o que está acontecendo nessa loucura toda. E sim, vocês estão vendo aqui, está muito bem claro, o mercado está consolidando. Se a gente pegar os últimos dias de movimento dos 60 minutos, apesar de volátil, a gente ter uma elasticidade de movimento grande, o mercado está consolidando. E olha só como na quinta-feira fez uma super queda, uma queda bem agressiva,
e aí depois ela vem aqui bem perto da média móvel de 200 períodos, fez um movimento de alta, lateralizou e na sexta-feira fez um movimento maluco de uma forte alta, uma pancada de baixa, deixando um mega pavio tocando na média móvel de 200 períodos e um novo movimento de alta. Esse movimento todo aqui nos dá um indicativo que sim, a bolsa perdeu força na alta no diário, a gente já vai olhar, mas sim, a gente está vivendo um período também de consolidação no índice futuro depois de um forte movimento de alta. Vamos dar uma olhada no diário só para a gente ver aqui o acompanhamento do que está acontecendo, para depois a gente mergulhar de novo nos 60 minutos e ver qual é o indicativo, qual é a direção que ele está tomando. E olha só, eu tinha traçado aqui para vocês essa retração de FIBO. Vamos devagar aqui, porque é importante a gente analisar ponto a ponto do que está acontecendo. Bolsa teve esse forte movimento de alta, vocês estão acompanhando faz tempo. Ela chegou a atingir um pico de movimento de alta, depois ela fez um movimento de queda buscando as médias, tanto de 9 exponencial quanto de 20 aritmética. E isso por si só já pode ser considerado um pullback. Não um pullback tão forte quanto ele vinha aqui numa retração de FIBO, mas sim um bom pullback para um novo lançamento de alta. Depois que ele lançou esse movimento de baixa, na sequência vem um candle forte de força e volume financeiro, que veio buscar aqui a média móvel de 20 períodos, e aí depois ele fez um candle pequeno, sugerindo uma continuidade de movimento de alta, mas para isso ele precisa romper a média móvel de 20 períodos, que não é fácil quando a gente tem um movimento forte. Para aí a gente fazer um pullback mais forte, ou pior, a gente vê uma reversão de tendência, a gente vai acompanhar. Na sexta-feira, por conta de toda a notícia, a gente teve um empurrão do mercado para cima. O que nos está, nesse momento, trazendo de informação com relação à injeção de liquidez na Bolsa? A gente tem dinheiro estrangeiro, e tem bastante dinheiro estrangeiro, entrando aqui no Brasil. Então, com essa injeção de liquidez, a gente vê movimentos muito fortes e picos de alta na Bolsa. Então, isso faz com que a nossa Bolsa permaneça num patamar mais alto, é o que a gente está assistindo nesse momento. Porém, a gente vê também uma série de situações que podem conturbar a notícia, pode conturbar a Bolsa pensando só nesse campo de notícia. Quando a gente vem para o campo de análise gráfica, o que a gente pode entender? O mercado fez um forte movimento de alta, muito forte nesse período. Depois de um forte movimento de alta, é natural a gente ver uma região de consolidação, com o IFR vindo buscar aqui a linha de 50%, dando espaço sim para a gente ver um novo movimento de alta. E aí na sexta-feira ele sugeriu esse movimento, que nos dá atenção com relação a sim, podemos assistir um movimento de alta na Bolsa. Hoje, como é o dia de agenda mais vazia, entendo eu que o mercado pode ficar mais lateral aqui no índice, não dando um indicativo de forte movimento, tá? Como a gente teve nos últimos dias, mas ainda assim a gente acompanha. Ele tem espaço para subir, sim, mas ainda tem possibilidade de retração. Então, é um período de muita tensão da nossa análise com relação ao movimento do preço. Por quê? Porque ele trabalha acima da média móvel de 20 períodos. Ele fez um forte movimento de alta, ele atingiu um platô, um patamar de alta depois de ter tido um forte movimento de alta. E nesse momento ele está numa região de consolidação. E isso está claro aqui nos 60 minutos. Se você pegar uma ferramenta caixote, a ferramenta retângulo, e desenhar aqui dentro da ferramenta retângulo o caixote que o mercado está andando. Tá? A gente pode pegar aqui desse pico para essa mínima e a gente pode arrastar até o momento que ele começou a fazer esse movimento. Então a gente pode dizer aqui, ó, que a partir desse momento aqui, ó, vamos pegar o dia preciso que aconteceu isso, a partir do dia 20 de novembro de 2023, o mercado começou a consolidar, fazendo um movimento de zigue-zague na parte superior do gráfico. Tem espaço para cair, rompendo essa linha para baixo, esse pico para baixo, como eu apontei para vocês. A gente tem uma abertura de movimento de queda para um pullback forte, mas ainda tem espaço para subir. O range que a gente tem de distância do fechamento para máxima, que a gente tem aqui, do fechamento para máxima, desse range que eu apontei para vocês, são de 1.383 pontos. A gente pode acompanhar um movimento como esse. Como hoje nós não temos nenhuma notícia impactante e relevante, eu entendo que o mercado vai ficar mais lateral mesmo, tá? Então a gente acompanha para ver se isso vai se concretizar ou não, e talvez até com baixa volatilidade, a gente acompanha. Vamos dar uma olhada no dólar aqui, começar pelo dólar aqui, 60 minutos, horário dos day traders, para ver o que está acontecendo. Depois a gente sobe para o diário, pegar a ferramenta triângulo e mostrar para vocês que ele fez um movimento de queda, fez esse arco, buscou a média móvel de 200 períodos, depois fez um bom movimento de alta aqui, cumprindo o seu comportamento. Só quando a gente olha no diário, é importante olhar o diário nesse momento para depois voltar nos 60 minutos, se esse for o caso, para de novo ver, o mercado está consolidado, e de novo, sim, está bem claro, nem vou ampliar mais a visão do gráfico, porque ele está dizendo para a gente o seguinte: assim como o índice consolidou desde o dia 20, está lateral, fazendo movimentos de zigue-zague de altas e baixas dentro daquele range, a gente vê aqui o dólar fazendo o mesmo comportamento, e um comportamento bem de zigue-zague mesmo, sem dar uma direção exata, mostrando que ele está consolidado. Ele diz que está consolidado desde o dia 3 de novembro, ou seja, poucos dias depois, dia 20 de novembro, a gente viu a consolidação do índice também. Então os dois ativos estão atuando em consolidação. O que me parece, se a gente vê aqui, se a gente afastar o gráfico, para fazer uma análise um pouco mais distante, o que nos dá um indicativo? Olha só.
E eu vou pontuar para vocês. Nos dá o indicativo que sim, nós temos um dólar no movimento de intermediário, assim, no movimento do gráfico. A gente teve um movimento posterior forte de queda, depois um movimento de alta e agora um movimento intermediário do gráfico com uma média móvel de 200 períodos bem acima do dólar. Tá? Podendo sim sugerir que ele pode ir para qualquer um dos lados, então não tem como eu cravar para que lado o dólar vai, mas entendendo que o dólar vai ficar dentro desse range. Atenção, porque ele está na máxima aqui desse range. Então, olha só. Então, aqui eu acho que vale, assim como no índice, traçar isso aqui, ó. Olha como ele está na máxima do range da parte superior aqui, ó, do gráfico. Então, notem, ó. Se a gente pegar do seu fechamento até a máxima, vai dar 12 pontos. Eu não sei, pelo menos pelo que eu venho acompanhando, eu não acredito que o dólar vai romper isso aqui e fazer um movimento forte de alta. Pode ser que ele quique aqui na parte superior e vá para a parte inferior. Então, o que eu tenho para alertar vocês é, tanto o índice quanto o dólar, os dois ativos estão consolidados. E com ativos consolidados, a gente fica mais atento, principalmente nas extremidades da consolidação. O índice está no meio do caminho, tanto para subir quanto para cair. O dólar já está perto do pico máximo da consolidação. Então vamos ficar atentos. Se ele vai romper e vai subir, não dá para cravar nesse momento. Hoje é uma agenda vazia, não tem força com relação à notícia para injeção de liquidez. Mas a gente acompanha e pontua para vocês. Cuidado, hoje dia de consolidação pode ser um dia mais mascado, mais chato, mas sem muita coisa para fazer. Do mais, espero que vocês tenham um bom dia, um ótimo dia de gain. Se preparem para essa sexta-feira, vão com cuidado e cautela. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, galera, bora pro game.